Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmão, vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler juntos? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Mais uma vez bem forte. E Ele mesmo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Acho que falta alguns irmãos chegarem, né? Mas o Fábio está gravando o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento nós vamos colocar ele no portal do Instituto, né? Para os irmãos terem acesso dentro da nossa região 4, né? Dentro do portal tem um lugar chamado Regiões. Você clica lá e aparece as regiões que estão disponíveis. A nossa também está lá, a região 4. E você dentro da região 4, você pode ter acesso a essa palavra que a gente vai desfrutar aqui nessa manhã. Todo aperfeiçoamento, tá? Senhor Jesus, nós lemos esses 2 versículos agora, irmãos, de Efésios. E ele mostra, na verdade, o que Deus quer para a igreja. O que Deus quer para a igreja é uma igreja edificada. Por isso que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, mas não foi por acaso. Tudo que Deus faz tem um objetivo. E o objetivo de Deus ao colocar na igreja esses homens dons foi para que eles aperfeiçoassem os santos. Para que os santos precisam de aperfeiçoamento? Para desempenhar bem o seu serviço. E quando ele desempenha bem o seu serviço ou o seu ministério, a igreja edificada. Por isso que fala, o versículo é bem certinho, né? Ele concedeu esses homens para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, hoje nós vamos dar início, né, a uma série de aperfeiçoamentos que na verdade nós já começamos no mês passado, onde nós falamos da importância da liderança nas igrejas, falamos também da importância da liderança e coordenação, liderança e compromisso, e falamos também por que as coisas não acontecem na igreja e como fazer as coisas acontecerem. Esse foi o ponto que nós tratamos no aperfeiçoamento do mês passado. E dessa vez, né, a gente vai tocar em 5 pontos. Nós vamos desenvolver 5 pontos e terminar, né, com a segunda parte do aperfeiçoamento, que vai ser a parte prática, onde pela primeira vez, nós vamos levar para casa um dever de casa. Amém? Vamos sair desse aperfeiçoamento com um dever de casa. Algumas tarefas de casa para a gente praticar esse mês até o próximo aperfeiçoamento. E eu queria, irmãos, logo iniciar dizendo para os irmãos o seguinte, que a gente não vai mais chamar essa reunião de reunião de serviço. Porque a reunião de serviço ficou aquela visão da gente, que a gente vem, né, para essa reunião, aí vem quem quer, né? Se você está com vontade, você vem, se você não está com vontade, você não vem. Você não se programa, não coloca como prioridade. A gente nessa reunião não tem todos os presbíteros presentes. Não tem todos os diáconos presentes. Tem diácono que a gente nem conhece. Tem diácono que serve nas igrejas que a gente nem conhece, não sabe nem quem são. E até pode ter presbítero que a gente nem conheça. Então essa reunião aqui, ela é para nos, né, estarmos juntos, porque nós temos um objetivo comum. O nosso objetivo comum é a edificação da igreja. Não é? E a edificação da igreja se dá pela edificação das igrejas. Então, quando as igrejas são edificadas, o corpo é edificado, porque nós somos um. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: não igrejas isoladas,
mais um corpo, mais um coletivo ser, não é? Então nós não somos meramente igrejas isoladas, né? A Bíblia fala que ele concedeu à igreja, primeiramente, apóstolo. Aí não fala igrejas no plural, fala a igreja, né? Então isso mostra que Deus tem um propósito. E esse propósito é a edificação do seu corpo, que é composto por todas as igrejas. Então a gente precisa ter essa visão. Tudo é questão de visão, irmãos. Então por isso que ele vai tocar em 5 pontos, né, nesse aperfeiçoamento. 5 palavras que a gente vai desenvolver. A primeira é visão. A segunda é consciência. A terceira, responsabilidade. A quarta, aperfeiçoamento. E a quinta, prática. Então, nós esperamos, né, que a partir de agora, né, todos nós, como igrejas, né, locais aqui representadas, nós possamos realmente ter uma edificação coletiva. E isso vai depender muito, irmãos, a gente vai ver sobre isso, do nosso aperfeiçoamento. Por isso que, olha, quando Deus colocou esses homens, Deus está dizendo assim, ó, vai lá, né, aperfeiçoa os santos. Então Deus quer o quê? O nosso aperfeiçoamento. Em Gálatas capítulo 4, o irmão Dong vem falando sobre isso, né, há muito tempo. Ele mostra que Gálatas representa o quê? A cabine do avião, não é? Onde nós estamos inseridos para chegar no reino. E Gálatas 4 fala sobre a questão da filiação. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Então, se nós não formos aperfeiçoados, nós vamos ser como escravo. Você não vai atingir a maturidade para exercer a obra de Deus. E, consequentemente, você não vai herdar a herança que Deus tem para você. Então, sobre nossos ombros, sobre os ombros daqueles homens dons que o Senhor colocou da igreja, tem essa responsabilidade, esse peso de edificar os santos. Mas para edificar os santos, irmãos, nós primeiro precisamos edificar a liderança. Porque, na verdade, né, os apóstolos não podem fazer muita coisa. O que eles podem fazer é trabalhar com a liderança. Os cooperadores, apóstolos, né, eles trabalham com a liderança. Mas a liderança, ela tem mais acesso aos santos. Então, se a liderança for bem trabalhada, for amadurecida e for aperfeiçoada, essa liderança vai aperfeiçoar todos os santos. Então esse é o caminho, né? O caminho para a gente chegar até Efésios 4, que fala da edificação do corpo de Cristo, através do aperfeiçoamento de todos os santos para o desempenho do seu serviço. Então a gente não tem hoje, né, uma liderança ainda bem definida. A gente precisa definir tudo isso, né? Organizar tudo isso, né, que precisa ser feito. A gente teve já muitos anos de reuniões de serviço, né? Muitos anos. E às vezes parece que a gente não está avançando muito. Por isso que é importante, daqui para frente, a gente se policiar mais, né? E a gente procurar avançar mais e crescer mais em vida. Todos nós juntos avançarmos. Então, Gálatas capítulo 4 fala que Deus precisa de filhos maduros. Filhos que possam herdar a sua herança. Mas muitas vezes a gente está ainda vivendo a vida da igreja, né, de qualquer maneira, porque não tem muita visão. E isso nos faz com que a gente fique 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e a gente não consegue se desenvolver, se aperfeiçoar na igreja. Então é isso, irmão, que a gente precisa mudar daqui para frente e avançar. Tá? Então o primeiro ponto que a gente vai falar agora é sobre a visão. A visão, irmãos, é muito importante. Porque a visão, né, como Paulo fala lá em Efésios, ele diz assim, não pude ser desobediente à visão celestial. Então isso mostra que Paulo, ele não fazia as coisas só por fazer. Ele fazia as coisas baseado numa visão. Ele tinha uma visão. E era essa visão que motivava Paulo. Era essa visão que dava uma direção para Paulo. E era essa visão que fazia com que as ações de Paulo fossem priorizadas para atingir essa visão. O que é que acontece quando a gente não tem visão, irmãos? Primeiro que a Bíblia fala que sem visão o povo se corrompe, não é? Segundo, sem visão você fica desnorteado, sem saber para onde ir. Igual a Alice no País das Maravilhas, né? Aquela ilustração que diz o seguinte, que Alice, ela estava no caminho, e quando ela chegou em determinado ponto, se abriram vários caminhos para ela ir,
e ela não sabia que caminho percorrer, e ali tinha um gato, e esse gato era um sábio, e ela perguntou para o gato assim, que caminho eu devo seguir? Aí o gato perguntou para ela assim, você quer ir para onde? Ela falou, não sei. Aí o gato falou, então qualquer caminho serve. Então quando a gente não sabe aonde chegar, a gente anda por muitos caminhos. Mas quando a gente tem uma visão, sabemos onde nós queremos chegar, então nós traçamos o caminho mais curto, o caminho mais direto, as ações mais necessárias para atingir esse caminho, para atingir essa visão. Então a visão, irmãos, é muito importante. Sem a visão, o que é que acontece também? Nós caímos na tradição. Nós começamos a nos reunir por reunir. Ah, vai ter reunião, Partido do Pão, é mais um Partido do Pão. Vai ter reunião do grupo familiar, é mais uma reunião do grupo familiar. Vai ter reunião ministerial, é mais uma reunião ministerial. Então, para você, se torna algo mecânico. Por isso que a Bíblia fala, né? Lá, Deus fala assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E vocês me honram mecanicamente, fazem as coisas mecanicamente, maquinalmente. Então a gente pode estar na igreja fazendo as coisas maquinalmente, fazendo por fazer. Se nós não temos uma visão, nós fazemos as coisas por fazer. Por isso, irmãos, que o primeiro ponto é que nós precisamos de uma visão. Já com visão, eu sei onde eu quero chegar. Já com visão, eu sei que Deus precisa que eu cresça. Eu sei que Deus não quer me ver apenas como um filho, mas Ele quer me ver como um filho maduro. Que Deus almeja o meu aperfeiçoamento. Que Deus, quando me colocou na igreja, Ele me colocou para crescer. Que quando Ele me colocou na igreja, Ele me colocou para que eu possa ter visão e trabalhar para Ele e cooperar com Ele. E que Ele me colocou na igreja não somente para eu reunir. Ele me colocou na igreja para eu amadurecer, aprender a negar minha vida da alma. Ele me colocou na igreja para que eu possa servi-lo. Ele me colocou na igreja para que eu possa multiplicar, alcançar as pessoas, pastorear o seu rebanho. Então você começa a perceber que a coisa é muito mais ampla, que você tem um papel muito importante na igreja, e principalmente nós, que somos líderes das igrejas. Então, se você não tiver visão, a sua igreja não vai ter visão. Os irmãos não vão ter percepção do que estão fazendo ali. Então, para eles, tanto faz estar ali na reunião da igreja ou estar num grupo cristão qualquer. Eles não vão ter muita percepção da visão, da importância da base da igreja, da importância, né, do viver da igreja. Então, tanto faz você estar numa reunião da igreja, como você está numa reunião de qualquer outro lugar, porque ali vai ter hinos, vai ter palavra também, vai ter também serviço, mas falta a essência, né? Qual é a essência? É o viver da igreja. O viver da igreja que não é restrito apenas a reuniões, é um viver. É um viver da minha casa com minha esposa, é um viver com meus filhos, é um viver no meu trabalho, é um viver na minha vizinhança, é um viver. Então é muito mais amplo. A vida da igreja é uma coisa ampla, não se restringe meramente a reuniões. As reuniões é um dos itens do viver da igreja. Então a gente precisa de visão, irmãos. Amém? Sem visão a gente se corrompe. Então a nossa visão, tá? Qual é a nossa visão? Passar para os irmãos qual é a nossa visão. Vamos sair daqui com a visão clara. A nossa visão é a edificação do viver da igreja nas cidades. Deus precisa da vida da igreja. Nossa visão é termos em cada cidade a vida da igreja. E nas cidades que ele não tem a vida da igreja, nós precisamos também alcançar essas cidades, para levar para essas cidades a vida da igreja. Por quê? Porque a vida da igreja é a vida do reino. É a vida da realidade do reino. Um dia vai ocorrer o quê? A manifestação do reino. Mas quais são as pessoas, quais são os irmãos que vão entrar na manifestação do reino? São aqueles que estão vivendo a realidade do reino. Então muitas vezes o mundo hoje, irmãos, acaba atraindo muitos irmãos. Por quê? Porque falta viver a realidade do reino. Então nós temos que levar para a nossa cidade a realidade da vida da igreja. Então qual é a nossa visão? A nossa visão é ter na nossa cidade a vida da igreja edificada. E a partir daí,
os ramos de José, passando por cima dos muros, alcançando agora outras cidades e levando a vida da igreja para outras cidades. Mas primeiro nós precisamos arrumar a nossa casa, preparar a liderança, preparar a vida da igreja. Quando tiver, ali a gente funcionando bem, aí sim vai haver multiplicação tanto internamente como também externamente. Então esse ano, irmão, de 2017, vamos trabalhar fortemente para fortalecer a vida da igreja. Amém? Então essa é a visão. O segundo ponto, irmãos, é a consciência. Nós precisamos o que é consciência, né? Eu não estou falando da nossa consciência aqui. Eu estou falando que a gente precisa ter uma percepção de onde nós estamos, de como nós estamos, se nós estamos bem diante do Senhor, se nós estamos bem com relação à busca da palavra, à busca espiritual, se nós estamos bem com relação ao nosso viver da igreja, se nós estamos bem com o Senhor, se o Senhor vier agora, será que você está pronto? Isso é consciência. Consciência de mudança. Ou seja, se você não tem consciência das coisas, não tem percepção das coisas que acontecem ao seu redor, você não muda. Você permanece a mesma pessoa ali. Então, às vezes está 1 ano, 10 anos, 20 anos, você não muda na igreja, você é a mesma pessoa. Mas nós precisamos crescer. Então vocês lembram daquele versículo que nós uma vez falamos sobre Moabe, né? Disse Moabe, ele não mudou. Ele permaneceu nas fezes do seu vinho. Ele não quis ser trocado de vasilha. Ele não quis mudar. Então tem pessoas que não gostam de mudanças. Porque mudança gera desconforto. Mudança faz com que você saia da zona de conforto. Mudança faz com que você gaste mais energia, com que você gaste mais tempo. E muitas vezes a gente está no piloto automático. Viver é muito melhor para a gente, entre aspas, é muito melhor para a gente viver a vida da igreja no piloto automático. Vai para a reuniãozinha ali dele, do Partir do Pão, escuta a mensagem, canta alguns hinos, desfrutou, partiu o pão, vai para casa. Vai para a reunião do grupo familiar, participa com os irmãos ali, no final tem um lanchinho, desfruta um pouquinho e vai para casa. Se falar de multiplicar o grupo familiar, você já dá um frio na barriga. Não, irmão, não mexa não, está tão bom aqui. A gente está há 10 anos reunindo com esses 20 irmãos aqui, você quer tirar o nosso grupo, quer dividir nosso grupo, não é? Se dividir nosso grupo, como é que vai ser? Não é? Vamos ter dificuldades. Claro que vai ter dificuldade, porque toda mudança requer tirar você do piloto automático. Você vê quando nós aprendemos a dirigir, não é? A gente não saiu com o carro assim, ó, dirigindo tranquilo. Não, a gente foi ensinado, ó, você põe o pé aqui é o freio, aqui é o acelerador, aqui é a embreagem, aqui é a caixa de marcha, não é? E a gente dirigiu como? Assim, ó. Olhava para frente, não olhava para os lados, não olhava para o retrovisor, com medo. Na hora de passar a marcha, tinha que alguém falar assim, olha, passa a marcha, você ia lá. Como é que eu faço? Bota o pé na embreagem. Onde é que está a embreagem? É o pé esquerdo. Então a gente... Isso aí é o caos. É onde você gasta energia. É onde você tem que estar atento, focado. Mas daqui a pouco você aprendeu, já tem 1000 horas de direção. Você agora já dirige tranquilo, já olha para o lado, vê as passagens e tal. Já pega, o celular tocou, você já atende o celular, já fala. Tem gente que digita no celular, dirigindo. Está nem aí, não é? Por quê? Porque você pegou a prática. Aí você foi para onde? Para o piloto automático. Então, lembra da energia que a gente gastava quando começou a dirigir? Então a mesma coisa assim, se você tirar você, irmãos, nós temos um grupo familiar de 20 irmãos, vamos agora multiplicar o nosso grupo. Vamos fazer 3 ou 2 grupos aqui. Aí já dá o frio na barriga, não sei como fazer. Aí começa a gastar energia, preocupação, isso e aquilo, não é? Então você começa a se preocupar. Então isso é o que? Mudança.
Toda mudança, irmãos, traz transtornos para nós. Então, vamos sair desse aperfeiçoamento aqui com algumas mudanças. Não é? Aí vamos praticar lá. Puxa, vai ser difícil para a gente. Então, por isso que a gente vai mudar pouco a pouco. Amém? Não adianta agora falar assim, vamos mudar totalmente. Vai ser... Não. Esse aperfeiçoamento, daqui para dezembro, eles vão nos ajudar a ter uma motivação para a mudança. Vamos mudar, mas vamos mudar paulatinamente, pouco a pouco, né? No passo do rebanho. Amém? E aí é necessário que o que a gente aprenda aqui, a gente multiplique na nossa igreja, para que os irmãos também avancem. Então é muito importante a questão da consciência, né? Mudar de vasilha para vasilha. O vinho, irmãos, para ser puro, você tem que mudar ele de vasilha para vasilha, não é? Para ele ir decantando cada vez mais e se purificando. Então Deus precisa nos mudar de vasilha para vasilha. Amém? Você está disposto a mudar? Amém? Ó Senhor Jesus. Então a mudança, irmão, vai trazer um benefício muito grande para nós, para a igreja. Por quê? Porque o Espírito está sempre avançando, não é? O Espírito está sempre avançando. E a gente tem que estar sempre disposto a mudar com o Espírito. Se o Senhor vai para a direita, a gente tem que ir para a direita com Ele. Mas agora o Senhor deu uma mudança de 180 graus. A gente tem que mudar também com o Espírito. Segue com Ele. Isso, irmãos, é que vai fazer a gente crescer. Amém? Ó Senhor Jesus. Terceiro ponto é responsabilidade, né? Vamos abrir aí em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2, o que é que diz? 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço mais racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo inicia esse capítulo, irmãos, dizendo que o nosso serviço ao Senhor começa com sacrifício. Não pense que é fácil você servir o Senhor. É um sacrifício. Mas é um sacrifício santo, vivo, né? Santo e agradável a Deus. É o nosso serviço mais racional. E quando nós estamos servindo ao Senhor, nós somos guardados de nos conformar a esse mundo. Esse mundo, irmão, aqui quando fala, esse século aqui é o século presente. É o aion, a corrente do século. Hoje, a corrente do século é diferente da corrente do século de 1950. Hoje, os entretenimentos, as diversões, as coisas que nós temos hoje é diferente de 1950. Em 1950 não tinha celular, não tinha computador à nossa disposição, não tinha internet, não tinha diversões que tem hoje. Lá na época de Paulo tinha corrente? Tinha. Qual era o que encaminhava o povo para perder tempo? Era ir para aquelas arenas para ver os gladiadores lutar, né? A ver colocar animais para lutar com outro, gladiador com outro, corridas. As Olimpíadas começaram lá naquela época com os gregos, não é? Então está lá os Jogos Olímpicos. Para quê? Para entreter as pessoas, para tirar o tempo das pessoas. Só, irmãos, que o entretenimento daquela época não satisfaz mais essa geração de hoje. Então, Satanás criou novos entretenimentos, novas diversões, especificamente para essa geração. Então, hoje você está numa rodovia dirigindo, passa por um carro, está uma pessoa dirigindo o seu carro com o celular e até digitando. Globo Repórter, sexta-feira, falou sobre isso, não foi? Sobre as mudanças que estão ocorrendo em função da questão tecnológica. Passou até a experiência de uma mulher que perdeu a família, perdeu o marido, perdeu os filhos, tudo isso porque não conseguia largar o celular.
casou com o WhatsApp. Então, tudo isso mostra, irmão, que para cada geração, o inimigo de Deus coloca novas coisas, novas correntes, uma corrente nova, que é customizada, específica para aquela geração. Então, por isso que hoje a gente olha a vida da igreja e a gente não vê foco, falta foco. Por quê? Porque hoje em dia, irmãos, a coisa mais difícil, você vê que hoje as empresas têm falado muito sobre foco. Os executivos, os livros de administração, muito sobre foco. Por quê? Porque as pessoas estão desfocadas. Tem muita coisa para você olhar. E isso tira você do foco. E aí Paulo continua. Aqui ele fala sobre o serviço, né? E ele continua, dizendo o seguinte, que para a gente conhecer qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com esse século. Amém? Mas se você falar assim, não, mas eu vou deixar o meu celular de lado, eu vou deixar de entrar na rede social, eu vou deixar de assistir televisão. Irmão, não adianta lutar contra a corrente. Esqueça a corrente do mundo e se apega ao serviço ao Senhor. O que vai salvar você é você servir o Senhor. Se você for alguém focado, compenetrado, compromissado, responsável com a obra do Senhor, com as coisas do Senhor, a corrente do mundo não vai ter influência sobre você. Então Paulo continua, né? Agora vamos ler o versículo 6 até o 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando de excelência. Ele está dizendo que as coisas para o Senhor, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Se você é alguém que tem um dom de profecia, então faça esse dom de acordo com a proporção da fé que você ganhou. Se você tem um ministério na igreja, se tem um serviço, Paulo fala assim, se dedique a esse serviço. Dedicação. Ele fala, ou que ensina, você ensina na igreja, você é um profeta, você vai dar a palavra na igreja, esmere-se. Sabe o que é esmerar-se? É se consumir. É se consumir pela palavra. Você pensa que é fácil dar a palavra na igreja? Às vezes você perde o sono. Às vezes você passa a madrugada sem dormir, preocupado com o que você fala para a igreja. Você não consegue dormir direito. Você está focado ali. Por quê? Porque você sabe que a igreja precisa de palavra. E você não tem que dar a sua palavra. Você tem que dar a palavra de Deus. Então você tem que se esmerar. Tem que orar ao Senhor. Senhor, o que é que eu vou falar? Essa reunião de serviço. O que é que eu vou falar para os irmãos? Só tu sabe a direção. Só tu sabes a necessidade. Só tu tens a visão. Só tu podes abrir nossa visão, nosso coração. Então que palavra, Senhor? Você tem que orar. Você tem que gastar tempo na leitura do texto. Conhecer o texto. Reler o texto. Explicar para os irmãos o significado. Fazer aplicações. Trazer esse texto para a vida dos irmãos. Para quando terminar o texto, você explicar. E o irmão falar assim, o que é que eu tenho a ver com esse texto? Trazer ele para a sua experiência atual. Não adianta você conhecer sobre a eleição, a redenção, a predestinação, o selado do Espírito, a vida da igreja, isso e tal, mas no final, o que é que isso tem a ver com você? Se não tiver a ver com você, é só teoria. Então, quando você vai falar para os irmãos, você precisa também aplicar para a vida atual dos irmãos.
para os irmãos dizer assim, esse texto tem tudo a ver comigo. E eu preciso realmente avançar. Depois, o que exorta, faça com dedicação. Até para exortar aqui, tem que ser alguém dedicado. E o que contribui, com liberalidade. E o que exerce, o que preside é o que administra a igreja, né? Está na administração. Faça com diligência. Então, irmão, não dá para viver a vida da igreja relaxadamente. Não dá. E Jeremias 48, versículo 10, parte A, diz assim: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos a consciência de que a obra do Senhor é que tem que vir em primeiro lugar em nossa vida. Como o Senhor falou em Mateus capítulo 6, né? Versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, não basta ter visão, não basta ter consciência de mudança. Você tem que, quando o Senhor colocar um serviço na sua mão, ou qualquer coisa para você fazer, você tem que fazer com diligência, com dedicação, com determinação, com responsabilidade, com compromisso. Porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para o Deus, o seu Senhor. Amém? Então Paulo fala aqui, vamos servir o Senhor com diligência, com compromisso, com determinação. O próximo ponto é aperfeiçoamento. Por que, irmão, é necessário nosso aperfeiçoamento? Aqui, já pensou, né, o aperfeiçoamento é você saber como fazer as coisas. Digamos que você tenha uma visão, sabe onde você quer chegar. Você tem a consciência de que precisa avançar, que precisa mudar, sair da sua zona de conforto, servir o Senhor. Quer fazer isso com diligência, com determinação, mas você não sabe como fazer. Tipo assim, eu quero ser um dentista, né? Por que eu quero ser um dentista? Eu tenho a visão de cuidar das pessoas, né? De cuidar da saúde das pessoas, saúde bucal das pessoas. Esse é o meu dom. Tá. Você tem consciência disso? Tenho. Sim, eu quero fazer isso, eu quero estudar para isso. Tá. Tem compromisso? Tenho. Eu quero trabalhar 10 horas por dia, 12 horas. Beleza. Agora você sabe como fazer? Você sabe usar as ferramentas? Não, sei não. Não adianta nada. Então, muitas vezes na igreja o que acontece? O Senhor dá para nós uma visão, o Senhor cria em nós, né, esse sentimento de responsabilidade e tal, mas só que quando a gente vai fazer, a gente não sabe como fazer. Tipo, né, por exemplo, vamos lá, o programa O Livro da Minha Mão. É um programa que vai ajudar os irmãos a buscar a palavra revelada, a ler a literatura, a valorizar a literatura. Vai tirar a gente daquela inércia, né? Aquela inércia que estava parado. Irmãos, quantos livros você leu esses 5 anos? Não li nenhum. Que conteúdo você tem? Um médico que não lê. Um advogado que não lê. Um advogado que não lê, se ele passar 1 ano sem ler, ele já está ultrapassado. Não é? Será que nós precisamos ler? Sim ou não? Bem-aventurado aqueles que leem. Não é? O livro é importante para nós, na igreja? É importante? A Bíblia é maravilhosa. Nós temos a vida quando tocamos na Bíblia e tal, mas muita coisa nós não entendemos. Uma coisa é você ter a palavra, outra coisa é você ter a revelação da palavra. Uma coisa é você ter na Bíblia que existe a igreja. Outra coisa, você fala assim, mas que igreja é essa? Qual a base da igreja? Os aspectos da igreja. Uma coisa é você ver que tem um espírito na igreja, na Bíblia. Outra coisa é você saber como desfrutar desse espírito. Não é? Outra coisa é você saber, tem um reino na Bíblia, sim, mas como chegar no reino? Se você não lê, irmãos, você não vai ter conteúdo. Vocês são irmãos que vão falar para a igreja. Vocês falam para a igreja. Então vocês têm que, como Paulo falou aqui, se esmerar na palavra. Né?
se esmerar, pegar livros, né? Não só aquele livro da semana, outro livro, trazer, buscar, comparar, trazer, anotar, preparar a palavra, cozinhar. É cozinhar para os irmãos. E oferecer uma boa refeição para os irmãos. Né? Que os irmãos saiam daqui e falem assim, esse é meu lugar. Eu quero ficar aqui. Os convidados chegam e falam assim, esse é meu lugar. Aqui, que palavra maravilhosa, essa é a palavra, essa é a igreja. Eu quero ficar aqui, não quero ir para outro canto não. Mas tem que ter dedicação, tem que se esmerar. Como fazer? Então, irmãos, vocês sabem que lá no Vale do Silício, né? O Vale do Silício é uma região da Califórnia, nos Estados Unidos, que lá eles têm, assim, são empresas, muitas empresas que se levantam ali, voltadas para a área de tecnologia e inovação. Então, as maiores inovações no mundo hoje, em área de empresarial, estão no Vale do Silício, lá na Califórnia. E aí é onde surgem as maiores ideias, né, surgem lá. Empresas como a HP, por exemplo, né, essas empresas grandes, multinacionais, surgiram no Vale do Silício. E lá surgem muitas ideias brilhantes, muitas cabeças pensantes. Só que, recentemente, saiu um artigo onde dizia o seguinte, nós já temos muitas ideias, está faltando quem execute. O problema não é mais ideia, é execução. O que é execução? É a diferença que há entre o estado esperado, o resultado esperado e o resultado alcançado. Se meu resultado que eu queria era 10, mas se eu só alcancei 5, essa lacuna aqui chama-se execução, faltou execução para completar os 10. Então muitas vezes vem para nós a visão, o encargo, mas nós não conseguimos colocar esse encargo em prática na igreja. Porque para que haja execução, é necessário que haja ali não somente compromisso, responsabilidade, mas que haja, né, você chegar à exaustão nas ideias, como fazer isso, como fazer aquilo. Programa livre na minha mão, irmão, como fazer isso? Como alcançar os irmãos? O que é que nós vamos fazer? Não, só aviso não vai dar não, tem que ser outra coisa mais. Tem que tocar nos irmãos, tem que encorajar os irmãos, tem que ver uma forma de se reunir, às vezes até ir a cada um deles. Como é que o serviço vai sair daqui, né, do âmbito da passividade para ir para a proatividade, para alcançar cada um dos irmãos? O que é que nós vamos fazer na igreja, as ideias que ele vai implementar aqui, para que esse programa tenha sucesso e alcance todos os irmãos e que a gente possa alcançar a nossa meta. Mas aí o que acontece? Chega na igreja o programa. A meta, não, a gente não tem meta não. Não sabe onde quer chegar. Não é? Segundo, não tem reuniões de planejamento sobre esse assunto. Não foi traçado nenhuma estratégia. Não foi traçado nenhuma ação. Ficamos apenas na esfera do aviso. Irmão, o programa é muito bom, tal, procura o serviço. Irmão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Para que haja execução. Por isso que não é somente a gente não. Empresas grandes, homens de cabeça grande, pensando, mas acontece que o problema é a execução. É fazer a obra acontecer. É fazer a coisa acontecer. Então, eu falei para vocês no aperfeiçoamento passado, né? Falei assim que Atos capítulo 7 diz assim, que Moisés, ele foi aperfeiçoado em toda a cultura do Egito, e tornou-se alguém que era poderoso em palavras e obras. Então olha só, Moisés era poderoso em palavras e em obras. Às vezes, nós aprendemos na igreja a ser poderoso em palavra. Palavra, melhor, não tem melhor do que a igreja. Nós temos muita palavra. Mas acontece o seguinte, dessa palavra que é falada, o que é transformado em realidade? Dessa palavra que é falada, o que é que impulsiona a execução? José teve um sonho. Ele recebeu a revelação. Ele falou para o faraó. Ele tinha palavra, mas ele também tinha execução. Ele falou assim, agora faraó, faça o seguinte, faça isso, né, que vai dar certo. O faraó falou assim, eu não vou procurar um homem lá fora. Você que deu essa ideia, que tem essa revelação, você que vai fazer. E aí, o que é que José fez? Leia a Bíblia. Ele saiu percorrendo todas as cidades. Ele foi em cada cidade. Ele levantou líderes. Ele conversou, ele treinou, ele aperfeiçoou. Levantou ali
aqueles armazéns para guardar a colheita, não é? Ele falava que cada cidade, né, onde for plantada ali, levanta também como é que chama? O lugar de armazenar, os celeiros. Ele sabia executar. Ele viajou 2 anos viajando para preparar o pessoal para fazer a coisa acontecer. E quando a coisa aconteceu, que a colheita foi colhida e foi colocada em celeiro, veio a negociação, tinha tudo acertado, os preços, como é que ia ser a negociação, a estratégia, e Josué conseguiu enriquecer o Egito. Mas não foi somente com palavra, não, foi com palavras e obras. Então, irmãos, esse é o ponto. Nós na vida da igreja, nós aprendemos a valorizar muito a palavra. Então, logo que um jovem despontava assim, né? Eita, esse jovem tem dom da palavra. Já chamava ele, falava nele, né? Livro, leitura e tal. E esses jovens e nós fomos criados na vida da igreja aprendendo a falar, mas pouco a executar. Então o Senhor quer mudar essa situação. Na verdade, o Senhor quer equilibrar, né? Equilibrar. Poderoso em palavras e obras. Então, puxa, os encargos, né, que sempre tem encargo, irmãos. Toda vez que tem conferência tem encargo. Porque toda vez que Deus fala, tem uma ação. Por exemplo, a Bíblia fala, haja luz. Deus falou. E o que aconteceu? Houve luz. Aí Deus falou, haja firmamento. E o que aconteceu? Houve firmamento. Depois Deus falou assim, agora haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. O que aconteceu? Houve separação. Então Deus é um Deus que executa. E em Atos fala assim que o Senhor, ele fazia e ensinava. Não é? Não tem esse texto em Atos, logo no começo? As coisas que Jesus fazia e ensinava. Então Jesus era alguém que fazia e ensinava. Ele não só ensinava, ele fazia. E ele ainda fala assim em Mateus, ele diz assim, que aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante àquele que construiu sua casa sobre a rocha. E pode vir o vento, os rios, a água, tudo não vai derrubar. Mas aquele homem que ouve minhas palavras e não pratica, é semelhante a um que foi construir sua casa na areia. Qualquer vento que veio derruba. Irmãos, não se engane. Se nós queremos uma igreja edificada, nós temos que arregaçar as mangas para trabalhar por ela. Amém? Cooperar. Se nós queremos uma obra que cresce, nós temos que arregaçar as mangas e visitar a igreja, ter comunhão com os irmãos, preparar aperfeiçoamento, fazer isso e aquilo. Porque senão a coisa não acontece. Então, olha só, irmão, nós não estamos aqui meramente porque fomos salvos, não. Nós estamos aqui porque Deus confiou sobre nós uma responsabilidade. É isso que a gente tem que sentir. Essa responsabilidade que Deus colocou sobre nós, ninguém pode fazer. Só quem pode fazer somos nós. Porque Ele deu para você esse ministério. Você tem que executar. Então, por isso que é preciso como fazer. Eu não sei, irmão. Eu não sei como fazer isso. Então, esse aperfeiçoamento vai ajudar a gente como fazer. Tá certo? Aí vem o quinto ponto, que é o quê? A prática, né? Não adianta, né, como eu falei agora há pouco, você conhecer a palavra e não praticar a palavra. Tivemos muitas e muitas reuniões de serviço, de 10, 15 anos para cá. Não é? Aí a gente olha assim, será que a igreja ainda precisa de aperfeiçoamento? Precisa? Acho que João Pessoa é a igreja talvez mais antiga, né, Jéssica, daqui do Nordeste, né? Não é? Do Nordeste. Já tem aí desde 1974, parece, por aí. 75, né? 75, acho que o Pedro veio aqui em 74. E 75 dá quanto, tá? 42 anos. Olha só. A igreja uma pessoa tem 42 anos, é a igreja mais antiga da região Nordeste, né? Eu pergunto o seguinte, mas será que essa igreja precisa ser aperfeiçoada ainda? Ou já está pronta? Né, mano? Precisa ou não precisa?
Então, se uma igreja que tem 42 anos precisa ainda ser aperfeiçoada, imagina a igrejinha que começou agora com 5 anos, 2 anos. Não é? Cochichola, né? Cochichola. Eu acho que é uma das mais recentes, né? Então, irmãos, a gente precisa realmente praticar essa questão daquilo que a gente é aperfeiçoado aqui. Então, por isso, né, que eu queria que a gente já começasse, né, a pensar diferente, né? Essa aqui não vai ser chamada de reunião de serviço. Tá? Vamos esquecer esse tema agora, reunião de serviço. Tá? Isso aqui não é mais reunião de serviço. Isso aqui vai ser agora aperfeiçoamento para presbíteros e diáconos das igrejas. Amém? Agora, a gente tem que ter uma consciência de mudança, tá? Olha só. Digamos que tem uma igreja, né? João Pessoa, por exemplo. Nós temos 8 irmãos responsáveis, 8 presbíteros, não é isso? E temos, acho que mais de 20, acho que uns 22 diáconos, né? Então, essa reunião, como é que pode um diácono ficar de fora? Como é que pode um presbítero ficar de fora? Se ela é reunião de presbítero e diácono. É para o nosso aperfeiçoamento. Não é? Eu estava até compartilhando com o Germano, estava tendo comunhão, que tem igreja que os diáconos dela nunca vieram aqui na reunião de serviço. Não é? Então a gente fica, mas será que são diáconos? Porque na Bíblia os diáconos, eles eram levantados pelos cooperadores, pelos apóstolos. Não é? Não tem registro na Bíblia de nenhum diácono que os presbíteros levantaram ele e falaram assim, você agora é diácono. Não tem nenhum registro. Paulo sempre enviava Timóteo, sempre enviava Tito, e ele também fazia isso, com os seus cooperadores, e levantava os presbíteros e os diáconos das igrejas, que iam cooperar com a obra do Senhor para a edificação da obra. Então a visão de levantar os presbíteros e diáconos é para que Deus possa ter lideranças nas igrejas que possa levar a cabo o seu propósito. O seu propósito que é falado por meio dos apóstolos. E as igrejas praticam isso, então há edificação. Então nunca podemos ver nossa igreja como uma isolada, não pode ser igreja isolada. Tem igreja que não vem para essa reunião. Mas o que a gente tem que fazer é um desafio para nós, é oração, né? É comunhão com os irmãos para mudar essa situação, mas isso requer o quê? Isso a gente tem que encarar como um desafio. E esse desafio é para o nosso crescimento mesmo. Né? Deus está colocando isso, talvez Deus permita isso, para que nós que estamos à frente sejamos mais aperfeiçoados, a saber como lidar melhor com os irmãos, com as igrejas e tal, não é? Talvez a falha seja nossa mesmo, não é? Então por isso que a gente pede oração aos irmãos, orem por isso, tá? Orem por isso, porque nem sempre aqueles irmãos que estão à frente, né, que aparentam ser mais crescidos, talvez não são tão crescidos como você imagina, não é? E talvez também, né, eles não sejam tão capazes como você imagina. Então a gente precisa o quê? Orar, para que o Senhor possa dar, como Paulo falava, orem por mim, né? Para que eu abrir da minha boca, eu possa, né, levar as pessoas a serem salvas. Então, irmãos, todos nós precisamos de oração. E todos nós somos falhos. Não pensar, o irmão Jobs está ali. Não, irmão, eu sou falho, eu tenho problemas, eu tenho erros, eu cometo erros. Não são poucos, são muitos. Eu preciso da ajuda de vocês em oração. Eu digo assim, eu estou me expondo, né? Eu estou me expondo. Então eu preciso, não é somente eu, é todos nós, todos os cooperadores, todos os irmãos, né, presbíteros, diáconos, diaconisas, os irmãos em geral, todos nós precisamos de oração. Nós erramos, mas só erra quem faz, não é? Quem não faz, nunca vai errar. E também não cresce. Irmãos, o crescimento vem pelos erros, não é? O crescimento vem pelos erros. Então não vamos ter medo de executar, vamos executar. E o irmão Dom sempre fala isso, né? Façam. Se vocês errarem, não tem problema. Você se arrepende e toca para frente. Não seja como aquele servo que escondeu o talento com medo de errar, né? Não, Senhor, sabendo que tu eras homem severo, né? Que semeia
colhe onde semeaste e tal, e ajunta onde não espalhaste. Sabendo disso, eu escondi o teu talento para devolver, né? Então você falou, não, você errou isso aí. Você tinha que ter entregue meu dinheiro aos banqueiros. Não é? Então não multiplicou. Então muitas vezes a gente está com medo de errar. E não avança, irmão. Não vamos ter medo de errar, não. Vamos avançar. Amém? Então nós precisamos dessa prática. Então vamos encarar agora esse evento aqui. Não vou nem chamar de reunião. Não vamos chamar mais de reunião de serviço. Vamos chamar de aperfeiçoamento dos presbíteros e diáconos da Paraíba. Tá certo? E vamos encarar daqui para frente, irmãos, isso aqui realmente como um aperfeiçoamento, como um treinamento para nós. Então, da segunda parte, que a gente vai estar concluindo essa primeira parte, da segunda a gente vai falar um pouco sobre prática, né? Então, a gente quer melhorar cada vez mais esse aperfeiçoamento para dar o melhor para os irmãos, para vocês aprenderem melhor, tá? A função aqui é a gente aperfeiçoar melhor vocês. Então, quando for no próximo treinamento, que vai ser no dia 11, né? Vê se é dia 11, Chico Zé. Dia 11 de junho, a gente quer, irmãos, fazer uma coisa mais organizada. Vamos trazer pastas, tá? A gente vai querer saber o nome de cada um dos presbíteros e diáconos de cada igreja que vai estar aqui nesse aperfeiçoamento, no próximo aperfeiçoamento. Tá? Então, por exemplo, Itabaiana, tem Lenivaldo, né? Quem é mais presbítero lá? Lenivaldo, fulano e tal. Quem é diácono? Fulano, Beltrano, Cicano, tal. Então, relaciona todos os presbíteros, relaciona todos os diáconos, chama os irmãos para a comunhão, passa a visão para os irmãos. E o que é que a gente vai fazer? Fazer a inscrição, tá? Vamos fazer a inscrição. Vamos preparar um grupo no WhatsApp, né? E nesse grupo a gente vai colocar a inscrição de todos os irmãos. Então, Itabaiana, Lenivaldo, Toninho, né? Fulano, tal. E aí, preparar toda essa relação para a gente ter uma ideia de quantos presbíteros e diáconos vão participar da comunhão, para preparar o material, e a gente está pensando em fazer uma coisa cada vez mais organizada possível para trabalhar com excelência. Então, nesse material tem uma pasta, providenciar uma pasta customizada para os irmãos, até colocar o seu nome na sua pasta. Né? Essa pastinha é Lenivaldo, tal. Então, por isso que é importante o nome, né, Lenivaldo? O nome, para ele ter a pasta dele. A gente quer que isso é agregar um valor sentimental ao aperfeiçoamento. Apostila, preparar material, vai dar mais trabalho para a gente. Mas, como a Bíblia fala, tem que se esmerar, não é? Preparar material para que vocês mudem, né, a cabeça. Porque, irmão, se não mudar o ambiente, não muda a cabeça. O ambiente é muito importante. É muito importante. Se você não muda o ambiente, a sua cabeça não muda. Quando Deus criou o homem, Ele preparou primeiro o jardim. Ele plantou um jardim. Ele preparou o ambiente. E depois Ele colocou o homem naquele ambiente. Diferente daquele ambiente, né, do mundo. Era uma região, um jardim. E colocou o homem no jardim. Então a gente precisa, né, de mudar o nosso ambiente. De reuniões, de aperfeiçoamento. Então a gente quer que quando chegar nesse local aqui, vocês tenham uma visão de que vocês estão entrando no aperfeiçoamento. Que não é meramente, é mais uma reunião de serviço, amém, estão ali sentados, esperando o sino tocar, tal, né? Alguém vai lá e toca o sino, né, Fernando? O Fernando falou assim, João, está na hora, faltam 15 para as 9, vamos trazer os irmãos, vai lá, toca o sino. 9 pontos. 9 pontos. E nós começamos até antes das 9, né, graças ao Senhor, né? Mas pessoal, o quê? Diligência, alguém teve que fazer alguma coisa, né? Então, olha só, aí vamos lá. Aí você vem, aí, mais uma reunião de serviço, aí, onde é que eu vou sentar? Você está ali, eu vou sentar ali. Né? Não, você está vindo para um aperfeiçoamento. Amém? Você está vindo para cá porque você quer ser aperfeiçoado, para servir melhor o Senhor. Então, quando você entrar aqui, você tem que ver que é um aperfeiçoamento isso aqui. Se não for assim, irmãos, nossa cabeça é complicada. Então a gente vai preparar o ambiente para que quando você entrar aqui agora, tá? Próxima.
É verdade. O excesso de informalidade, às vezes, tira o peso de importantes assuntos. Então é isso, irmãos. O que a gente vai preparar tem que ser com excelência. Partir do pão tem que ser com excelência. Ali, não é para chegar no partir do pão. Mais um partir do pão. Você chega. Senta lá atrás. Não, irmão. Você está ali para participar da mesa do Senhor. E os irmãos que estão ali liderando têm que fazer com que cada irmão que entre, cada convidado que entre, ele perceba que ali é a mesa do Senhor. O ambiente tem que ser propício para isso. E às vezes a gente está num ambiente tão diferente, que às vezes o pão está lá, o cálice está lá, e a gente está ali conversando, cantando hino, mas nem percebeu que tem uma mesa ali. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Então a gente tem que entender o seguinte, que ali, essa reunião que vai ter hoje é a reunião da mesa do Senhor. Nós estamos aqui porque nós somos convidados pelo Senhor para celebrar uma festa ao Senhor. Eu tenho que ir exercitando o meu espírito, não posso ir de mão vazia, eu tenho que desfrutar do Senhor, eu quero participar do pão, participar do cálice, ali representa a obra do Senhor. Aí, irmão, vocês vão ver que a reunião vai mudar. Vamos mudar. Mas a gente precisa mudar tudo, o ambiente, né? Cuidado com a nossa mente fica muito retrógrada. Mas isso aqui, isso ali. Irmãos, o importante é o resultado que a gente vai alcançar para o Senhor. Então as reuniões, né? Com o irmão na frente, liberando o espírito, chegar pontual nas reuniões. Às vezes a reunião começa de 4, nosso lá é 4 horas da tarde, 4 horas. Aí chega irmão de 4 horas, chega irmão de 4h30, chega irmão de 5 horas, chega irmão quando já o pão já partiu, vai correr atrás do pão. Tem que mudar isso. Agora não é só palavra. É isso que eu quero falar nesse aperfeiçoamento. Não é só palavra. A igreja tem que ter palavra e tem que ter execução. A gente tem que ensinar os irmãos como fazer isso. Se você só falar assim, irmão, nós temos que chegar na hora certa. Irmão, não é bom você deixar de ser pontual. Você tem que ser pontual. Irmão, se você não for pontual, você está desrespeitando os irmãos. Isso é bom. Exatamente. Isso. Se você fala isso, tem um certo efeito. Mas quando for no meio de semana, o pessoal já esqueceu aquela mensagem que você falou. Então você tem que criar alguns mecanismos. Eu não sei como fazer, né? A gente tem que trabalhar, orar ao Senhor, ir à exaustão, providenciar mecanismo que evite isso. E que faça com que a igreja seja pontual nas reuniões. Aí tem que ver como fazer. Aí chama-se execução, não é só palavra. Você tem que ser poderoso em palavras e obras. Você pode dar a melhor mensagem do mundo, sua pontualidade. E a igreja continua sendo atrasada. Né? Então tem que trabalhar essa questão do horário, né, irmão? E tem que trabalhar como fazer isso se tornar uma ação. Uma realidade. Aí sim, se você conseguir falar na igreja e a igreja obedecer, você alcançou o resultado. Você pode ter milhares de palavras bonitas, Bíblia, vai lá, vai cá, vai lá. Mas a igreja permanece do mesmo jeito? Não há mudança? Está faltando obra. Está faltando execução. Então precisa trabalhar a execução. Amém? Então a importância, irmão, da prática, tá? De você praticar. Então, nesse nosso aperfeiçoamento, o próximo vai ter inscrição, vai ter um ambiente favorável para o aperfeiçoamento, as partes que nós vamos preparar, as apostilas, e nós esperamos que, a partir de agora, nós sejamos irmãos que realmente executem, tá? Executem. Então, por exemplo, da nossa parte, inclusive, nós já fizemos algumas coisas que vão ajudar a gente trazer todos os irmãos presbíteros e diáconos da nossa região. Já estamos fazendo alguma coisa. Pode ser que eu não consiga 100%, mas se eu conseguir 70%, se eu só conseguir 40%, já estou evoluindo. Não é? E eu vou trabalhando mais até atingir 100%. Vão ter aqueles que não vão poder vir, porque adoeceu, porque teve um compromisso inadiável. Pode acontecer, mas isso é a exceção, não é a regra. Sempre vai... E a gente fica sabendo. Por exemplo, alguns irmãos não vieram para essa comunhão, mas avisaram, por exemplo.
O Carlinho não veio porque foi para a África. Ele colocou, estou na África, então não vou poder estar. Amém. Irmãos, isso é tão bom, porque cria entre nós um clima, sabe, de cumplicidade, um clima de apoio, de colaboração, de cooperação. E são valores, irmãos, que a gente precisa cultivar no nosso meio. De sempre colaborar um com o outro, né? As igrejas cooperando com as outras, os cooperadores cooperando com os irmãos responsáveis com os cooperadores, né? Presbítero com diácono, diácono com presbítero, diaconisa, tudo cooperando, tudo colaborando. Para quê? Para o resultado alcançar para o Senhor. Alcançar o resultado para o Senhor. Amém? Então a gente vai, né, buscar esse clima, né, a partir do próximo aperfeiçoamento, e que haja uma valorização de cada irmão responsável, cada presbítero, né? Valorize isso, tá bom? Então, praticar. Aí, vamos fazer. Vamos fazer? Bom, aqui a gente encerra essa primeira parte, né? Que é a parte relacionada com a palavra, né? Com a visão. Onde nós tocamos na visão, na consciência, na responsabilidade, no aperfeiçoamento e na prática, né? Prática. Aí vem o segundo ponto, que agora é prática. Então, irmãos, o que é que nós fizemos para nos ajudar mutuamente na questão da prática? A primeira coisa que tem que ser feita é definição. Né? Se a gente quer alcançar, por exemplo, se eu quero alcançar um resultado, eu tenho que saber assim, eu vou com quem? Quem está comigo? Não é? Se eu não souber quem é a minha equipe, se eu não souber quem está comigo, eu não vou, né, saber interagir com ele, né, trocar responsabilidade, a gente não vai chegar lá. Então, assim que acontece na obra, assim que acontece na igreja, em qualquer lugar, você tem que saber quem está comigo. Não é? Então, a primeira coisa é definição. Definição, quem são os irmãos responsáveis da igreja em Jacaraú? E quem são os diáconos da igreja de Jacaraú? Tem que ficar bem claro. Fulano, Beltrano, Ciclano, presbíteros. Fulano, Beltrano, Ciclano, diáconos. Isso tem que ficar claro. Vocês têm que passar essa informação para a gente saber quem são verdadeiramente os presbíteros e quem são verdadeiramente os diáconos. Tá? Diácono, aí sim, aí qual é o critério? Né? É saber quem é presbítero, aquele irmão que está à frente como responsável da igreja, né? Responsável da igreja. E os diáconos são aqueles que têm serviço, que administram serviço. Não é qualquer irmão que serve. Ah, o irmão serviu na recepção ali, ele é um diácono. Não. Ele não é diácono, tá? Aí o que acontece? Por não ter definição, você traz para a reunião, que para essa reunião, qualquer pessoa. Ah, mas eu queria ir para essa reunião de serviço, aí vai, bora. Não. Aqui é uma reunião específica para aperfeiçoamento dos presbíteros e dos diáconos das igrejas da Paraíba. Tá? Então, se o irmão só está servindo ali, porque ele serviu no Partido do Pão e tal, não é porque ele é diácono. Ele é diácono se ele realmente for compromissado com o serviço e ele é o responsável por aquele serviço. Quem é o responsável pelo serviço de música? É o irmão tal. Esse irmão, ele cuida do serviço, ele é o responsável. E tudo é com ele. Esse irmão, ele é o diácono. Quem é o irmão responsável pela recepção? Ah, tem 10 irmãos servindo, os 10 são diáconos. Não, os 10 não. Tem que saber quem é o responsável. É fulano, então ele que é o diácono. Então tem que saber definir quem são os presbíteros, quem são os diáconos. Aí você coloca. Agora, se na sua igreja tem alguém que você já quer preparar para ser diácono, ele já está servindo, já demonstra interesse, já está... não é aquela pessoa que vai ali só porque alguém chamou para pegar a bandeja do pão e passar. Não, ele é alguém que já está comprometido, ele quer avançar, ele quer cooperar mais. Aí você quer trazer ele, você coloca como um irmão que está sendo aperfeiçoado para ser diácono. Mas não vamos trazer, né, os irmãos para cá só porque eles servem na música, tem 10 irmãos tocando na música, traga os 10. Não. Traga os irmãos que são os diáconos responsáveis pelo serviço, para ser aperfeiçoado. Porque senão, irmão, vai encher esse lugar e nós não vamos atingir o nosso objetivo. Tá certo? Mesmo porque cada um vai receber uma pasta para a gente trabalhar, né, o material ali, tudo que vai haver de prático daqui para frente, a gente trabalhar. Então, para que isso aconteça, para que a gente tenha êxito no nosso aperfeiçoamento, a gente precisa de ter pessoas que realmente são aquilo que, né, que a gente está determinando que seja.
presbítero e diácono, tá bom? Verdadeiramente, tá? Então, esse ano 2017, vamos aperfeiçoar vocês como presbítero e como diácono. E a gente está junto também para ser aperfeiçoado junto com vocês, tá bom? Quando a gente fala aqui, não quer dizer que a gente está colocando assim, não. A gente está também junto, nivelado, sendo aperfeiçoado também. Eu estou sendo muito aperfeiçoado nesse aperfeiçoamento, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso, irmãos? Então vamos lá. Nós providenciamos um documento no Google. E esse documento é muito simples. Quando a gente criar o nosso grupo no WhatsApp de aperfeiçoamento, onde a gente vai trocar ideias ali, a gente vai, né, levar um clima realmente de aperfeiçoamento. E eu já peço de antemão aos irmãos que não usem o WhatsApp para colocar coisas que não sejam do aperfeiçoamento. É tudo relacionado com o aperfeiçoamento. Ah, eu vi esse vídeo aqui, muito bom, tal, aí coloca lá. Ah, esse vídeo é engraçado. Ah, o irmão... não precisa disso, irmão. A gente tem que aprender a usar as coisas. Não é? Você tem o WhatsApp que você pode colocar um vídeo, uma mensagem, né? Você pode colocar até uma mensagem, né, da Bíblia mesmo lá, tal, você coloca lá um versículo, tal, tudo bem. Mas nesse grupo que a gente vai formar, tudo que você colocar ali, tudo que nós colocarmos vai ser com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Tá certo? Vai ser um grupo formado especificamente para isso. Então todas as ações, comentários, tudo que vai acontecer, vídeos que a gente possa postar, alguma coisa assim, tudo visando esse aperfeiçoamento. Tá bom? Então saber como usar o WhatsApp. Vai ser criado e aí a gente vai colocar um link dentro desse grupo do WhatsApp. Você vai clicar nesse link, quando você clicar, ele abre uma página do Google, você vai colocar seu nome, aparece lá, você digita o seu nome. Você pode fazer até com um celular mesmo. Digita o nome, a sua idade, vai dizer a sua idade, 19 a 20 anos, está lá. Tá? Aí vai ter lá a sua nota que você vai dar para você. A sua nota com relação ao seu caráter, a sua nota com relação à sua busca espiritual, e a sua nota com relação à edificação, a sua parte na edificação da igreja naquela cidade. Isso aí é para quê? É para que você tenha daqui para frente um balizamento de como você está hoje nesse treinamento, tá? E como você vai estar daqui a 30 dias. Tá certo? E como você vai estar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, se você está evoluindo. Isso vai ajudar você a, quando sair dessa reunião, quando for lá para quarta-feira, esquecer. Você não vai esquecer essa reunião mais. Porque você está sendo lembrado o tempo todo dela e do que você precisa fazer, que foi colocado como prática para o seu aperfeiçoamento. Tá? Então, com relação ao caráter, como eu falei, mudança não precisa colocar muita coisa. Vai ser só um item do caráter. Tá? Sabe? Claro. Isso, ótimo. Ótimo, muito bom. Então, irmãos, e eu vou estar também nessa outra, né? Já fiz a minha, já coloquei a minha ontem à noite mesmo. Já dei minha nota para mim, né? Em vários aspectos. Eu vou dizer quais são. Primeiro ponto. Qual a nota que você dá para você em relação à sua pontualidade na igreja? Tá? O que é pontualidade? É você chegar... Você não é qualquer irmão, tá? Você é um irmão líder da igreja. Tá certo? Então fala para o irmão do seu lado, você não é qualquer irmão, você é um líder da igreja. Amém? Você é um líder. Então, irmãos, atenção. O que é um líder? Um líder não é alguém que domina. Pedro fala o seguinte, líder é aquele que é modelo. Pedro não fala isso? 1 Pedro capítulo 5, né? Ele fala assim, pastorear o rebanho de Deus, não como constrangido, não como alguém que domina, mas como modelo do rebanho. Tá? Então, o que é que Pedro quer dizer com isso? Pedro quer dizer o seguinte, que você só pode levar alguém até onde você foi. Certo? Eu não posso querer que Lenivaldo vá até aqui, porque eu não fui ainda. Eu não fui até aqui ainda. Ele tem que vir me acompanhando. Então, se eu estou como um líder, se eu sou um líder para ele, se eu venho até aqui, ele vem comigo. Se eu vou até aqui, ele vem comigo. Mas se eu só vim até aqui,
Eu não posso dizer, vai ali, Lenivaldo, porque ele não vai. Esse é o primeiro ponto. O segundo, põe na cabeça de vocês, ninguém muda ninguém. Tá certo? Eu vou querer que Lenivaldo mude, eu não vou conseguir. Nem devo fazer isso. Ninguém consegue mudar ninguém. A mudança depende de você querer. Nem Deus pode nos mudar. Porque a maior dificuldade de Deus hoje é a nossa mudança. Nós vimos, até o livro falou sobre isso, né? Ressuscitar Lázaro. Opa, sai Lázaro para fora. Lázaro saiu, veio para fora. Lázaro veio. Bom demais. Agora, mudar você, aí Deus espera, né, que você queira. Ele quer te aperfeiçoar. Mas você quer? Se você não quiser, Deus não vai poder te aperfeiçoar. Depende do meu querer. Então você tem que falar, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Amém? Eu desejo, eu preciso ser aperfeiçoado. Aí Deus vai aperfeiçoar você. Seja humilde, porque a Bíblia fala assim que Deus, ele despacha vazio os orgulhosos e enche de bênção os humildes. Não é? O que é humilde? Humilde é você sempre receber. Estou disposto a receber. Eu estou disposto a mudar. Eu quero avançar. O Senhor trabalha em mim. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmão, precisamos disso, né? De ninguém muda ninguém, tá? Esse é o meu segundo ponto. Ninguém consegue mudar ninguém. Agora você pode fazer, sabe o quê? Você pode influenciar. Certo? Eu posso influenciar. Eu vim até aqui, ó. Não vou exigir que Lenivaldo venha, mas Lenivaldo fala assim, oxe, o Jobs está ali, eu vou também com ele. Né? Eu vim para cá, eu vou também junto. Então, quando você começa, se você quer realmente que a igreja mude, mude primeiro você. Se você quer que a igreja seja uma igreja pontual, seja pontual. Então, primeiro desafio, tá? Chegar pelo menos 30 minutos antes da reunião começar, do Partido do Pão. Tá? Vocês topam isso? Amém? A gente já está fazendo, né, pessoa? Maria está fazendo também, né? Então, primeira coisa, chegar 30 minutos antes da reunião do Partido do Pão começar. Você já chega, mas por que chega antes, irmão? Os irmãos não vão chegar, mas os irmãos vão lhe ver. Vão lhe ver, não é? E você vai chegar lá, você vai orar com quem chegou. Você vai preparar o ambiente, você vai receber os irmãos. Você vai abraçar os irmãos. Isso faz uma diferença tremenda, irmãos. Então, vamos lá. Receber o prefeito. Se tiver chegado atrasado, né? Então, vamos lá. Então, irmãos, anota aí, com relação ao caráter, chegar 30 minutos antes da reunião do Partido do Pão e 15 minutos, pelo menos, antes das outras reuniões. Grupo familiar, ministerial e oração. Tá? Olha só, isso é pedir muito? Aí você vai assim, e agora, hein? Chegar 30 minutos mais cedo, chegar 15 minutos. Agora preste atenção que eu vou falar para vocês, tá? Preste atenção, irmãos. Você é o resultado dos seus hábitos. Você quer mudar? Eu sou um cara que só chega atrasado. Todo mundo quando olha para mim, já sabe, é atrasado. Não é? Ah, eu vou com fulano, já sei que vai chegar atrasado. A sua cara é cara de atrasado. Não é? Você tem a cara de atrasado. Tá? Mas por quê? Por quê? Porque os seus hábitos são hábitos de atrasado. O que é que tem que fazer? Mude o hábito. Que você muda. Tá? Então agora, eu vou chegar na reunião 30 minutos cedo. O que é que eu tenho que fazer? Executar. Chama minha esposa. Vem cá, minha filha, olha. Tivemos comunhão com os irmãos. Agora temos que chegar 30 minutos mais cedo. Eu sou um irmão de serviço, eu sou um irmão responsável. Eu sou um irmão que sou modelo para os irmãos. E eu quero que você também seja modelo para as irmãs. Tá? Então o que é que tem que ser feito? Cuidar do menino antes. Né? Tem 10 meninos para cuidar, então vamos começar mais cedo. Né? Começa a reunião é de 4 horas, vamos começar a cuidar de 1 hora da tarde, 3 horas para cuidar dos 10 meninos, para aprontar. Né? É. Tudo é questão de você priorizar, irmãos. Tudo é priorizar. Aí o que acontece? Aí você é aquele cara com cara de atrasado. A sua cara é cara de atrasado. Aí você agora começa a mudar seu hábito. 30 minutos antes da reunião do Partido do Pão, você está lá.
15 minutos antes do partido, antes da reunião do grupo familiar, você está lá. 15 minutos antes da reunião de oração, você está lá. Na reunião de ministerial, você está lá 15 minutos antes. Rapaz, com um mês depois, você não vai ter mais cara de atrasado. Quando vão olhar para você, falar assim, não, esse cara aqui não é mais aquele não, ele mudou. Ele agora é pontual. O nome dele agora não é mais atrasado, o nome dele agora é pontual. Pronto. Aí o Germano falou agora, né? Isso constrói algo chamado testemunho. Amém? Então você tem que... É aquela questão, né? Se você é um cara irresponsável, ninguém vai confiar nada a você. Aí o provérbio fala assim, que uma pessoa que é responsável, que não tem compromisso, é como um dente quebrado na sua boca. Você tem medo de morder do lado dele, que você sabe se você ele quebra, né? Então você tem medo de morder. Então a gente a gente tem que ter irmãos assim, né? Como esses dentes robustos que ele pode morder sem problema, né? Tá bom? Ó Senhor Jesus. Então, caráter notário? Só isso, tá? Eu acho que isso vai causar uma mudança, irmão, tremenda no nosso meio, viu? Tá bom? Agora com relação à busca espiritual, nota aí. Tem que correr. Busca espiritual. Coloca aí. Comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor em oração. 10 minutos. Leitura da Bíblia. 5 minutos. Vou explicar. 5 minutos. Leitura do alimento diário. 5 minutos. Leitura de um livro espiritual. 10 minutos. Total, 30 minutos, né? 10 de comunhão com o Senhor, 10 de leitura de um livro espiritual, 5 do alimento diário, 5 da oração, 5 da leitura da Bíblia. Vou explicar. Ontem eu estava indo para Natal, de manhã cedo, para a reunião de serviço lá com os irmãos. Aí eu estava fazendo minha barba, né? Antes de fazer a barba, eu liguei para a Keilinha. Falei, Keilinha, tô descendo, ó, o horário aí vai ser, vamos sair daqui. Vamos sair daqui a 5 minutos, tá? Corre aí. Aí quando comecei a fazer a barba, quando eu terminei a barba, eu gastei 7 minutos para fazer minha barba. 7 minutos. Aí, eu fui ler o alimento diário. Fui cronometrar. Eu gastei 4 minutos e 17 segundos na leitura do alimento diário. Aí eu fui ler um capítulo da Bíblia. Eu gastei 4 minutos e 30 segundos no capítulo da Bíblia. Aí eu li 3 páginas daquele livro, como Pastorear o Rebanho de Deus. 3 páginas. Já terminei o livro, né? Mas eu li 3 páginas. Gastei 8 minutos e 17 segundos. Mas aí arredondando de 4 para 5 e de 8 para 10, vamos lá? Então, o que foi que eu aprendi com isso? Eu aprendi o seguinte, irmãos, que você gastar 5 minutos do seu tempo, você vai ter lido o alimento diário. Menos do que você gasta fazendo a barba. Se você é alguém que não está lendo a Bíblia, porque tem muitos irmãos aqui que não estão lendo a Bíblia direito, então, a sua nota para a Bíblia hoje é 5, é 4, então, que tal mudar o hábito? Mas, irmão, se eu pegar essa... sabe o que me deixa desencorajado? É pegar esse guia de leitura que eu não consigo... Não tem problema. Leia um capítulo. Um capítulo por dia. Pega o Novo Testamento e leia um capítulo por dia. Não começa pelo Salmo 119, né? Então, vamos lá, um capítulo. Só um capítulozinho. 5 minutinhos. Aí você vai falar assim... Quando perguntar a você, você lê a Bíblia todos os dias? Você vai dizer o quê? Sim. Sim. Tá vendo? Não vai vir essa condenação. Cara, você é um irmão responsável, nem lê a Bíblia. Entendeu? Então, irmão, se a gente quer mudar, vamos mudar devagarinho, tá? Devagarinho. Então, a leitura do meu diário, 5 minutinhos. A leitura, né, da Bíblia, 5 minutinhos. A leitura do livro, né? 10 minutinhos.
A comunhão com o Senhor, 10 minutos, você ora, irmão, você ora muita coisa com 10 minutos. O importante não é a quantidade de oração, é a qualidade. O que é que o Senhor falou? Que você é ouvido não é pelo seu muito falar. É o falar ali, ó, na presença do Senhor, você gastar 10 minutos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Né? Sem pressa e tal. 10 minutinhos só. Aí você cumpriu o quê? A sua busca espiritual. Amém? Aí vem o terceiro e último ponto, tá? Sobre edificação. O que é que eu posso fazer para a edificação da igreja, Léo? Aí eu pensei, né? Vamos praticar isso aí, porque eu estou incluso agora. Eu quero primeiro praticar o que eu estou falando, tá? Então, para a edificação da igreja, anote aí. Um dia na semana, só um dia na semana, você visitar alguém para pastorear ou para apacentar. Tá? Só um dia na semana. Aí eu pergunto a você agora, quando você fizer a pesquisa lá, e perguntar a você, esse mês, quantas pessoas você visitou para apacentar? Você pode dizer assim, eita, nenhuma. Ou, somente uma. Né? Mas agora, você vai saber que você tem um desafio de visitar uma pessoa só. Só uma família, um casal, uma pessoa. Pode ser um casal, pode ser uma família, um jovem. Né? Irmãos, isso faz uma diferença tremenda. Né? Você sair ali, tirar aquela noite ali para apacentar uma pessoa, para, né, chegar na casa dela, visitar, ter comunhão com ela. Isso, irmão, vai mudar a nossa vida. Aí se perguntar a você, vem cá, você tem apacentado os irmãos? Tenho. Você vai responder o quê? Hã? Se você toda semana visitar uma família para apacentar. Se eu perguntar a você, Fernando, você tem apacentado os irmãos? Você vai responder o quê? Amém. Sim. Tá vendo? Então, irmãos, aí tem mais alguma coisa? Não, só isso. É só isso aí. Tá? Sede fiel no pouco, né? Que o Senhor vai nos constituir sobre o muito. Então, caráter, chegar com antecedência nas reuniões, daqui para frente, a partir dessa reunião para frente, tá? Busca espiritual, já sabe, né? Comunhão com o Senhor, leitura da Bíblia, leitura do alimento diário e leitura 3 páginas do livro. Hoje como pastorear até chegar o outro, né? Quando chegar o outro, você fala assim, mas eu terminei já como pastorear, não tem problema, eu continuo de novo. Por quê? Porque para ganhar o hábito, quando o outro chegar, você já está no hábito. Tá certo? Aí, irmãos, quando for no próximo treinamento, tá? No próximo aperfeiçoamento, nós vamos abrir um espaço aqui de 30 minutos para ouvir vocês, para saber o que aconteceu na vida de vocês nesse mês agora. Tá? O que essas pequenas mudanças vão ocasionar na vida de vocês. A gente quer ouvir. Tá? Eu tenho certeza que a gente vai ouvir muita coisa boa, né, no próximo aperfeiçoamento. Tá certo? Agora, para concluir, tá? Os avisos rapidinho, que daqui a pouco você tem que preencher um papel ali. Aquele papel é só para colocar o nome, o seu telefone, o seu e-mail e a cidade onde você reúne. E se você é presbítero ou diácono, lá está irmão responsável e irmão de serviço. Aí a gente vai entender, daqui para frente eu vou chamar presbítero e diácono, tá bom? Aí com isso aí a gente vai formar o quê? O nosso grupo de WhatsApp, para se comunicar, tá bom? Daqui a pouco. Agora, antes, tá? Conclui isso aqui, a questão do aperfeiçoamento.